pastor da minha igreja, no caso a denominação religiosa que ele frequenta, gosta de elogiar um irmão, exaltar um irmão, elogiar um irmão, né? O cara vai fazer uma pregação, em vez de falar do Senhor Jesus Cristo e da palavra de Deus, vai elogiar um membro da sua religião, da sua denominação, que deixa de pagar essa pessoa, né, que é elogiada, ele deixa de pagar a conta de luz, de água ou até o aluguel, mas não deixa de dar o dízimo. Está certo isso? Presta atenção nisso aqui. Isso é real, isso aconteceu, a pessoa falou isso comigo. Tá? Eu não estou inventando isso aqui não, isso eu estou falando, isso é real, a pessoa falou isso comigo. Esse membro dessa denominação religiosa, a qual essa pessoa que me fez essa pergunta frequentava, ele deixava de pagar a conta de luz, ele teve conta de luz cortada, ele teve água cortada. Ele correu o risco de ser despejado do aluguel por não ter dinheiro, mas ele não deixava de dar o dízimo, de dar o dízimo para aquela denominação. E esse pastor, esse líder religioso, ficava elogiando essa pessoa diante dos membros, claro, usando ele para incentivar as outras pessoas a fazerem como ele. E essa pessoa me perguntou: o que você acha disso? Está certo isso? Você já deve saber a minha resposta a essa pergunta para essa pessoa, né? É claro que isso não está certo. É claro que isso está errado. É claro que uma pessoa que faz isso, elogia, né? Esse líder religioso, é claro que ele está mal intencionado. É claro que ele está mal intencionado. Muitas das vezes ele tem casa própria, ele tem carro, ele tem uma conta bancária gorda. E essas pessoas, que são pessoas da classe baixa, da classe pobre, né? Que nós somos, né? Da classe baixa, da classe pobre, essa pessoa é uma pessoa que muitas das vezes ele vende o almoço para comprar a janta. É uma pessoa que fica na corda bamba. Aí o pouco que essa pessoa tem, ela tem que dar ainda para essa instituição religiosa, para esse líder religioso, mesmo correndo o risco de ficar sem água, de ficar sem luz, deixando a esposa sem luz, deixando a família sem luz, sem água, a esposa e os filhos, e correndo o risco dele e a esposa e os filhos ir parar para o olho da rua. É claro que isso está errado. É claro que esse líder religioso está errado, usar isso como um exemplo para incentivar as pessoas a darem dinheiro para a sua religião. E é claro que a pessoa que faz isso também está errada. E há um detalhe, e eu quero ler esse texto com você. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém, olha só, isso aqui está se referindo aos crentes, tá? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé. E é pior que o infiel, ou é pior que o incrédulo. A atualizada vai dizer essa expressão: é pior que o descrente. Eu conheço casos de descrentes. Que a pessoa, ele passa fome, ele passa necessidade, né? A pessoa, mas ele não deixa seus filhos. É pessoa incrédula. Essa pessoa ainda não é um salvo por Cristo, mas eu conheço. A pessoa é incrédula, ele passa necessidade, ele passa dificuldade, mas ele não deixa a sua esposa e os seus filhos passar necessidade, passar dificuldade. Ele faz aquilo que ele tiver no alcance dele, nas mãos dele, aquilo que tiver no alcance dele, nas mãos dele, para sustentar a sua família. Inclusive ele passar necessidade, ele próprio. Deixar de comprar uma roupa, deixar de comprar alguma coisa que ele precisa, mas para dar para sua esposa e para os seus filhos. Um incrédulo.
E você vê uma pessoa que se diz cristã, que se diz crer no Senhor Jesus Cristo, deixar a família passar necessidade para sustentar, perdão da palavra, para sustentar um vagabundo, para sustentar um charlatão, para sustentar um homem que está aproveitando da incredulidade e da fé dos outros. Para. É claro que isso está errado. É claro que isso é um absurdo. Esse suposto líder religioso, ele era para estar ajudando essa pessoa, no lugar de estar sugando dela, no lugar de estar explorando ela, no lugar de estar tirando o pouco que ela tem. Ele era para estar ajudando, porque se essa pessoa é uma pessoa que tem dificuldade para pagar a conta de água, a conta de luz, que está correndo o risco de ir para a rua, esse líder religioso, se ele realmente fosse um homem, né, um homem que realmente estivesse dentro da vontade de Deus, ele estaria procurando um meio de ajudar essa pessoa de alguma forma a pagar o aluguel dela, a pagar a conta de água dela, a pagar o aluguel dela, e não explorar o pouco ainda que a pessoa tem e ficar ainda elogiando essa pessoa. Isso é um, perdão da palavra, isso é um vigarista. Uma pessoa que faz isso é um vigarista. Como é que é a expressão que as pessoas usam? É um estelionatário. É um estelionatário da fé. Então para com isso. Sabe, foge. Esse tipo de pessoa você tem que correr dela, fugir, mas fugir para bem longe mesmo, porque a única pessoa que enriquece é ela. Essa pessoa continua passando as dificuldades, passando as lutas, os perrengues, e ele continua andando no seu carro importado, na sua mansão nos bairros nobres da cidade. Ele prospera. Essas pessoas que ficam cegadas com as suas propostas mirabolantes, não. Para com isso. Muitas das vezes usando textos distorcidos da palavra de Deus. 1 Timóteo é claro. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, dos da própria família, ele negou a fé. E é pior que um incrédulo. Porque ele professa conhecer a Cristo. Ele professa conhecer a palavra de Deus. Ele professa servir ao Deus vivo. Mas por causa do seu ato de querer parecer uma pessoa espiritual, uma pessoa obediente, um membro fiel de tal denominação, ele deixa a família ficar sem água, sem luz e até correr o risco de ir para o olho da rua. Para. Isso é o cúmulo do absurdo. É claro que isso está completamente errado. Os dois estão errados. O líder religioso está errado. A pessoa que faz isso, deixa a sua família passar necessidade para sustentar um líder religioso ou uma religião, também está errado. E a pessoa que vê uma coisa dessa e que sabe muitas das vezes o que a palavra de Deus ensina sobre isso, mas vem fazer esse tipo de pergunta para a gente. No lugar de tomar uma atitude, né? Pelo menos de parar de seguir esses homens, de parar de seguir essas religiões e seguir a Cristo, e seguir o que a palavra de Deus ensina, colocar aquilo que a palavra de Deus ensina em prática, no lugar de ficar seguindo esses líderes religiosos charlatões que são cegos guiando outros cegos. E o resultado vai ser ambos caírem numa cova.